Agora sim. Bom, recapitulando, né? Eu vou iniciar com vocês e as pessoas vão chegando aos pouquinhos. Muitas pessoas não vão participar, mas vai ficar gravado. Então, no último encontro, a gente falou um pouco do que era autoimagem, né? De como a autoimagem impacta na nossa vida e nos nossos resultados, né? É um mecanismo que funciona no automático, gerando é, resultados positivos, resultados negativos. Então, ele é meio que impessoal. O que define o nosso comportamento, os nossos resultados é o que foi gravado lá, principalmente na primeira infância, né? Até os 7 anos, mas um pouco mais, principalmente pelas figuras de autoridade, né? Aí pais principalmente, mas os avós, os tios, e aí começa a abrir mais para professores, religiosos, políticos, enfim. A figuras de autoridade que se manifestavam principalmente nas situações, né, que a gente assistia na TV, na infância. Então tem muita coisa que a gente não sabe que está gravado, que infelizmente está regerando nossos resultados. E aí seria uma busca em glória, a gente fica procurando o que está gravado, né? Porque se a gente for analisar, porra, em 7 anos de vida a gente não teria acesso a todas as camadas do que foi inserido, né, no nosso inconsciente. Ou, enfim, das emoções que vivemos, que geraram. E uma das agravantes da infância é que nesse período a gente interpreta a realidade ao pé da letra. Então tem situações, por exemplo, registro de abandono e rejeição, que foram interpretações. Claro, vivemos muitas situações, sim, de rejeição, inclusive já no útero da nossa mãe. Mas algumas interpretações foram feitas pela criança. Como assim, Rafa? Eu fiz uma sessão de hipnose e teve nessa sessão que eu fiz de hipnose, eu nem acreditava muito. Na época eu estava meio cético com relação a algumas coisas, né? E aí, nessa sessão de hipnose, o terapeuta perguntou o que eu queria trabalhar, né? Aí eu falei assim, cara, a situação que mais me incomoda, seja bem-vinda, Daisy. Bom, tem alguém com o microfone aberto, eu vou pedir para vocês fecharem. E no meu atendimento que eu fiz com esse terapeuta hipnólogo, né? Ele falou qual que é a sua grande questão hoje, se você pudesse tratar algum ponto, né? Aí eu falei, cara, eu acho que eu tenho muita memória de rejeição, tenho muita memória de abandono, eu não tive acesso ao meu pai, tenho registros de infância de que eu senti muita falta do meu pai, então eu acho que isso seria uma coisa boa pra gente trabalhar hoje, né? Aí ele falou assim, então vamos trabalhar. E ele me levou num estado lá de relaxamento profundo. Eu não sei se vocês já passaram por alguma experiência de hipnose. Muitas pessoas não conseguem acessar porque se a gente estiver no Self 1, né, no nosso lado mais racional, a gente não se entrega para a experiência. Eu sempre fui um pouco mais Self 2 e eu acabei conseguindo me entregar já nesse primeiro processo que eu vivi. Aí, o que chamou a atenção? Quando ele me levou para eles chamam de looping de sofrimento, onde está registrado essa memória de abandono ou de rejeição, né? E aí, a memória que eu visitei, o registro, né, que me veio na tela mental, não foi de rejeição do meu pai e nem de abandono do meu pai. Veio uma interpretação de um processo que eu vivi na infância, né? Mas que não foi uma rejeição. Aí eu visitei esse looping ali que eu estava registrado, que eu estava preso, né? E olha só que imagem que eu acessei. Na hora que ele me levou para esse estado hipnótico, né? Nesse estado relaxado, enfim, eu não sei que nome que dá para esse estado, mas eu acessei a memória da minha mãe. Ela me deixou na casa de uma tia minha na época. E eu acordei, era tipo mais de meia-noite. Eu devia ter uns 7 anos, não sei.
E aí eu acordei e eu não sabia onde eu estava. Aí eu acordei, meu Deus, aí eu procurei minha mãe e não achei minha mãe. E aí eu dormi com a minha mãe há muito tempo. E aí, cara, eu abri a janela e eu vi minha mãe entrando num carro. Provavelmente ela ia para uma baladinha, né? Ela esperou eu dormir, deixou na casa de uma tia e entrou num carro e foi. Meu Deus, aí eu saí correndo atrás do carro e minha tia segurou, não, ela vai voltar, ela vai voltar. E por que eu tô compartilhando isso com vocês? Porque muitas coisas que a gente acredita que a gente viveu de trauma foi uma interpretação. Claro, muitas coisas vivemos. E tudo trouxe lições, né? Eu até postei um vídeo hoje falando da Luciana Galvão, falando do trauma, né? Como um ponto de vista que se você aprendeu algo, ele já não é um trauma, é uma lição, né? Enfim, depois a gente pode se aprofundar nisso. Mas essa experiência, esse registro que eu visitei, trouxe muita consciência. Eu voltei lá como adulto, né? E ressignificou esse looping de sofrimento que eu estava preso, né? Então todos os gatilhos que me acessavam, qualquer um, seja de amizade, eu sempre tive muita dificuldade, principalmente de amigos homens, olha só. Porque eu acreditava, e aí é com relação ao meu pai, né? Se eu mandasse uma mensagem, e tem muita gente que vive isso, se eu mando uma mensagem para vocês aí, e aí por algum motivo você visualizou e não me respondeu, isso me levava para o looping de sofrimento. Aí o que acontecia quando eu entrava no looping? A gente promove, e aí é o que está gravado na autoimagem, a gente promove comportamentos que vão levar à rejeição. Por quê? Porque aí eu entrava no looping de sofrimento e eu rejeitava primeiro para não ser rejeitado, ou seja, eu bloqueava a pessoa. Eu tinha comportamentos tão infantis que acabava gerando aquilo que eu temia. E às vezes a pessoa só estava no banho, ela olhou sem querer e depois ia responder, um exemplo, né? Então isso tudo pode acontecer com a gente e a gente precisa descobrir alguns loopings de sofrimento que a gente está vivendo. Só que não dá para descobrir tudo, né? Então as ferramentas que estão disponíveis, elas podem te levar. A Ayahuasca me trouxe quase todos os pontos. E eu não indico porque tem que estar pronto, né? Eu acredito que é uma medicina muito poderosa e antigamente eu indicava para todo mundo. Só que eu entendo que você tem um momento oportuno. Então é uma medicina muito poderosa, muito profunda, e aí você tem que sentir no seu coração esse chamado. Não é aleatório, não é só porque eu indiquei você vai lá viver a experiência. Não é bem assim que funciona. Você tem que, ok, existe essa ferramenta? Começa a estudar sobre, em algum momento vai se abrir, né? O seu coração se abre para essa experiência. Então, nós temos um servomotor, que é um mecanismo que faz todos os nossos impulsos, reflexos, comportamentos no automático. E se nesse servomotor a gente tem inserido informações positivas, a gente tem resultados positivos. Se tem informações negativas, a gente vai fazer no automático situações que vão gerar esses comportamentos e esses resultados negativos. Agora, o que é importante a gente saber? Quando eu falo, e aí eu vou passar uma ferramenta muito conhecida hoje pela maioria, né, que é uma ferramenta de coach simples, eu vou fazer aqui no caderno para a gente não fazer nada digital. Você depois, claro, não precisa fazer agora, né, eu vou passar um exemplo, mas depois vocês vão, com calma, eu vou passar 12 perguntas para estimular a sua percepção com relação a esse primeiro pilar que a gente vai trabalhar, que é a saúde. Então eu vou passar também, a Paulinha vai mandar pelo WhatsApp para vocês as perguntas, e aí depois com calma, essas perguntas são só para te estimular para pensar sobre esse primeiro pilar que é a saúde. Então, quando se fala assim, Rafa, e por que é tão difícil mudar essa informação que está lá? Porque ela vai contra, eu até fiz um post hoje no Story falando disso, ela vai contra o que faz sentido pra gente. Então, por exemplo, se eu falo para você um exemplo, bem ilustração, né? Se eu falo para você que para você melhorar seus resultados na saúde, você vai ter que começar a se alimentar de determinada forma, eu passo lá uma receitinha que funciona para mim, um exemplo. E claro que cada pessoa é individual, mas vamos supor que eu tivesse, o que está me dando resultado é comer lá de manhã os 3 ovos e 30 gramas de aveia e 20 gramas de proteína. Um exemplo só, gente, não façam isso.
Só que para você não gosta de comer ovo, um exemplo. Então vamos tentar substituir essa proteína. Só que ainda assim você não encontrou nada que substitua. Aí você fala, não vou fazer, vou continuar comendo o que eu como. E continuar comendo o que você come é o que está dando o seu resultado. Então, basicamente, na aparência, vamos dar um exemplo da aparência. Você vai lá num visagista, né? Aí, o visagista define, baseado nos estudos do seu perfil, do seu tipo de rosto, enfim, um novo penteado, um novo corte, um novo formato da barba, um novo formato da sobrancelha, enfim. Só que quando você olha aquilo num primeiro momento, pode ser que vá contra o que você aprecia. E é aí que é o ponto. Porque o que você aprecia está dentro de um formato que está gravado na sua autoimagem, que está te mandando um sinal. Agora, se eu alterar isso, vai mudar o sinal. Mas, talvez para você não faça sentido. Nossa, mas eu não gostei do meu cabelo assim. Mas eu não gostei da minha barba assim. Mas eu não gostei desse penteado assim. Eu não gostei dessa cor. E aí entra a dificuldade da gente mudar. Por quê? Porque vai contra o paradigma, contra as informações que vão... É como se fosse um antivírus de qualquer nova informação, né? Então, por exemplo, quando eu falo uma coisa que precisa ser alterada, bate lá no seu antivírus e você fala assim, não, mas eu não gosto disso. Hoje eu falei para uma moça, já me mandou uma mensagem, né? Ela falou assim, nossa, mas é quase que impossível mudar isso porque eu não como nada... Aí eu falei do paladar infantil. Eu não como nada disso, eu não gosto, enfim. Então, provavelmente os seus resultados vão continuar a ser os mesmos na saúde. E por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa, e aí o que me traz muita disciplina para fazer tudo que eu tenho que fazer é ter um acompanhamento de alguém que sabe, né, o que está fazendo. Então, essa semana eu não tive educação financeira nenhuma, eu sou muito desequilibrado com isso, e isso está gerando resultados ruins. E aí eu tive que procurar alguém para me ajudar a estruturar, né, toda essa parte de reeducação financeira, e alguém que pegasse na minha mão e falasse assim, ó, você ganha tanto, a gente vai pagar isso, vai fazer isso, vai aplicar isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Então eu já saí de um primeiro estágio, que é aquele estágio que a gente gasta tudo, não, gasta mais do que ganha, tá com dívida. Graças a Deus eu saí desse primeiro estágio. O segundo estágio, que é o que eu me posiciono hoje, é o gasta tudo que tem. Ou seja, que não é saudável, né? Então, eu saí daquele primeiro estágio que gasta mais do que ganha e gera dívida, que foi o meu estágio até 5 anos atrás, e eu entrei nesse estágio de gasta tudo que ganha. Eu quero ir para o terceiro estágio, que é não gasta menos do que ganha, não. Eu quero ganhar mais do que eu gasto, né, para eu começar a aplicar e investir. Só que eu tenho que organizar aqui as finanças com alguém que saiba o que está fazendo, porque o que eu acredito que é bom está me gerando meus resultados. Esse é o ponto que a gente precisa entender. E claro que as instruções dessa agência que eu contratei, dessa equipe que eu contratei, muitas vão entrar em conflito com o meu paradigma, que é o meu antivírus da nova informação. Só que como eu estou decidido a fazer o que tem que ser feito, eu vou seguir o plano que ela vai me passar. Assim como o Ezequiel Cortez, que é o que me passa toda a instrução de cuidados da minha saúde, num primeiro momento, olha só, eu passei por três fases, né, nesse protocolo do Ezequiel. O primeiro protocolo é assustador, todo mundo desiste. Por quê? Porque é a fase de construção de massa magra. Só que nessa fase, a gente come muito mais do que a gente gasta de energia, de metabolismo basal. Ou seja, se o meu metabolismo basal está lá 2.000 calorias, 2.500 calorias, eu vou comer 4, sei lá. Estou dando um exemplo extremo, só para ficar bem ilustrativo. Então eu tinha que comer aquilo. No começo eu achava que ele era louco. Eu falei assim, mano, esse cara é louco. Eu quero emagrecer, tá mandando eu comer mais? Aí foi acionado meu antivírus da nova informação. Só que aí eu olhava lá o resultado dos atletas dele e falei, não é possível que o cara não sabe o que ele está fazendo. Então a gente precisa ter alguém que nos direciona naquele quesito que a gente confie muito, né? Uma figura de autoridade, para a gente fazer a transição
mesmo que o meu mecanismo seja acionado, né? Meu antivírus da nova informação seja acionado. E o meu foi acionado várias vezes durante esses primeiros 6 meses. Primeiro que eu não aguentava comer tudo. Então chegava na última refeição, dava repulso. Eu falava assim, cara, eu não vou comer. Só que aí eu pensava comigo, aí é um trabalho, um exercício constante. Eu pensava comigo, não, ele sabe o que ele está fazendo. A Paulinha, minha companheira, ela não conseguiu nos primeiros 6 meses fazer exatamente o que ele passava. E aí a gente precisa de o quê? De um trabalho mais profundo, de emocional, né? Psicológico, um acompanhamento psicológico para ver o que gera tanta ansiedade que faz com que a gente não consiga alcançar aquele resultado. E essa primeira etapa é muito difícil, assim como outras, né? E por que eu coloquei a saúde como primeira? Porque eu percebi que quando eu passei desses primeiros 6 meses, que é a fase difícil, né? Eu comecei a perceber que quando eu comecei a bater a meta de macronutrientes que o meu corpo precisa, o que começou a acontecer? O meu organismo, o meu sistema, meus hormônios, a minha energia começou a se equilibrar de tal modo que eu comecei a acessar um outro estado de percepção da realidade, de entusiasmo, de disposição, de alegria. Por quê? Porque o intestino da gente interfere em muita coisa também. Quando eu decidi parar de comer açúcar, foi um salto gigantesco, só que eu passei pelo primeiro desconforto, que é a abstinência. Mesmo utilizando um recurso que funcionou, porque a alquimia que a gente promove de transformação através dos recursos de imaginação ativa, dos símbolos primordiais, né, de cada situação, eles funcionam de verdade, mas mesmo assim, quando o nosso corpo para de receber o açúcar no caso, né, ele começa a entrar num processo de conflito, né, e foi desafiador. Então nenhuma mudança vai ser sem nenhum impacto. Mas volto a dizer, algumas coisas vão ser geradas em 21 dias, outras em meses, outras em anos. Só que quando a gente mexe na saúde, a gente já começa a mexer em todos os pilares. Então, o que eu vou fazer? Só para concluir isso que eu estou falando agora. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser falar alguma coisa, pode abrir o microfone e se manifestar. Quem tem dúvida também da semana passada e quiser trazer, só para eu concluir essa relembrança do que é autoimagem, né? Se alguém tiver alguma dúvida? Acredito que não. Bom, o recurso da visualização ativa, que é... Pode falar. É que agora eu não vou sabe? Mas aí no final você já Não estou te ouvindo direito. No final eu pergunto, tá? É porque agora eu não tô em casa, aí quase que eu chegar eu... Perfeito. Pode... Combinado. Bom, então basicamente a gente vai utilizar aquela ferramenta de coach que eu te falei, que eu falei para vocês, que é a roda da vida. Ela é muito conhecida e ela pode ser adaptada e ela pode ser inclusive um formato muito simples, só para a gente ter um panorama simples. A gente precisa de um panorama visual simples do nosso resultado atual. Para complementar essa roda da vida, eu vou mandar algumas questões que vai fazer você pensar sobre a sua saúde para que você consiga fazer para a utilização da ferramenta. Então você vai responder para si mesmo essas perguntas. Uma coisa que eu faço que me ajuda demais, e isso eu já pratico há muito tempo, e aí depois vocês vão ter eu acredito que é a 10ª pergunta, que toda vez que eu acordo de manhã, o relógio despertou, 5:30 da manhã. Antes de qualquer coisa, e aí eu sugiro que vocês comecem a praticar isso para que isso vire um hábito, antes de qualquer maneira eu faço a primeira pergunta para mim: como eu estou me sentindo agora? E aí eu fico ali alguns minutos, alguns instantes fazendo uma avaliação do meu estado emocional, de se eu estou angustiado,
Bom, não estou angustiado hoje, não estou preocupado, tenho que resolver algumas coisas, não estou ansioso, e eu fico fazendo uma varredura para perceber ali como que eu estou me sentindo, porque a gente às vezes sai muito no automático e a gente nem se dá conta do que está reverberando. É claro que se eu for dormir no dia anterior com alguma aflição, com alguma ansiedade, com alguma coisa para resolver, com alguma conta para pagar que ainda não foi solucionada, isso vai ter um impacto na forma como eu acordo de manhã. Mas a gente tem que começar a desenvolver esse hábito, por quê? Porque teoricamente, se a gente fizer uma porcentagem, né, fizer uma avaliação da nossa sensação de quando a gente acorda, quantos por cento eu acordo positivamente? Né? Então a gente faz uma avaliação numa semana. Nessa semana, quantas vezes eu acordei bem? Me sentindo leve, me sentindo entusiasmado, me sentindo... hoje eu estou energizado, estou disposto, estou a fim de fazer acontecer. Por que é importante criar esse hábito? Porque aí a gente vai ter um panorama da semana, a gente pode até utilizar um caderninho ali quando a gente acorda para ter um panorama do mês e assim sucessivamente. Se o meu resultado for 50% do mês eu acordo bem e 50% mal, já é um sinal de alerta. Já tem alguma coisa ali para mexer, né? Porque, 50-50. Já tem alguma informação ali que está gritando. Não, tem alguma coisa que precisa ser mudada aqui, porque não é saudável num mês 50% bom, 50% ruim, mas enfim, se a gente fizer uma análise aí, vocês vão começar a fazer, vocês vão perceber que a maioria de nós está nessa faixa. Aí, não, eu tô 80% do mês eu acordei bem, 20% é normal, porque aí é o corriqueiro, é o cotidiano, é a preocupação, aí está dentro de um panorama aceitável. Mas às vezes é invertido, e muitas vezes no comecinho que eu comecei a aprender essa técnica, né, era invertido, eu acordava 80% dos meus dias angustiado, para baixo, triste, né, e apenas 20% eu anotava, né. E aí, hoje eu não preciso anotar mais, eu consigo desenvolver, a partir desse hábito que eu criei, essa primeira observação. E por que é importante fazer isso? Porque a gente segue aquele fluxo de entropia psíquica, que é a correnteza negativa dos pensamentos, que está na nossa programação. Só que, se você perceber, muitas vezes você vai fazer uma avaliação, acordei bem. Aí você vai tomar o seu banho, tomar seu café. Aí começa a entropia psíquica. Você viu o que fulano falou? Você viu aquela matéria lá? Você viu o que fizeram com aquela fulana? Você viu a sua mãe? O nosso sistema de entropia psíquica, ele procura algo para nos manter com aquela frequência. Aí você que tinha acordado bem, você começa a ficar mal. E você nem interagiu com ninguém ainda. Só de entender isso, a gente já começa a eliminar, 50% dos problemas que são criados a partir da nossa entropia psíquica. Então, quando você percebe, eu tô lá tomando banho, aí vem, mano, você mandou mensagem pro seu filho, ele nem respondeu, que moleque desnaturado, coisas corriqueiras, né, que já vão gerando química corporal ruim, negativa. Se você não está consciente disso, ela vai te arrastar para o limbo negativo que já está na programação. Então a gente tem que começar a desenvolver esse hábito para a gente começar a cancelar esses pensamentos. Eu não vou interagir mais. E quanto mais consciente disso, mais a gente consegue cancelar. Então, se eu acordei bem, não existe motivo para eu interagir com essas informações que são parte da programação da correnteza negativa. Está fazendo sentido para vocês? Ou está muito aleatório? E é importante esse primeiro movimento para a gente começar. Isso é autoconhecimento, isso é percepção ativa das nossas emoções. Senão a gente fica muito aleatório e por incrível que pareça, a gente fica tentando procurar um motivo para definir o que a gente está sentindo. Geralmente a gente espiritualiza tudo.
sei lá, deu uma topada no dedinho na mesa. Nossa, eu devo estar vibrando baixo. Ah, isso aqui foi macumba que fizeram para mim. Ah, isso aqui, sei lá. Aí a gente começa a viajar e vai mergulhando cada vez mais na entropia psíquica, quando na verdade você só estava distraído e deu uma topada. Então a gente tem que ter essa consciência plena para a gente começar a separar o que é entropia, o que é real, o que está gerando resultados. Isso na primeira base, né, que é o emocional, que reflete na nossa saúde. Muitas questões de saúde são geradas pelo nosso emocional. Né? Quando chega a afetar o corpo é porque os nossos corpos sutis já estão gritando ali, pedindo socorro. Né? Então a gente vai fazer essa primeira análise, e eu vou fazer manual aqui, eu sugiro que vocês façam manual também, porque escrever tem um impacto muito poderoso no nosso inconsciente e na nossa autoimagem. Então toda vez que você for escrever mensagens de decretos, né, ou aquilo que você quer que aconteça para que fique claro no seu sistema, eu sugiro que você escreva. Mas antes você faça ali um primeiro momento de quase que um exercício de auto-hipnose, de promover aquele estado de relaxamento profundo, né? Então a gente pode começar só com a respiração. Por exemplo, você senta numa posição confortável aí na sua cadeira. Então vamos imaginar que você vai iniciar um processo, né, de começar a escrever aí as suas respostas. Você vai sentar numa posição confortável. Você vai fechar os seus olhos, aterrar a sola dos seus pés no chão. E a gente vai começar uma respiração consciente, né? Profunda, contando em 4 tempos, né? Então eu vou puxar, e aí eu conto mentalmente. Então eu vou contar aqui alto, mas você em casa você vai fazer mental, né? Então você puxa em 4. 1, 2, 3, 4. Solta em 4. 1, 2, 3, 4. Aí puxa em 4. 1, 2, 3, 4. Aí solta em 4. 1, 2, 3, 4. A gente vai fazer isso umas 10 vezes. Aí a gente vai acrescentar um novo progresso. Então puxa em 4. 1, 2, 3, 4. Aí segura 4. 1, 2, 3, 4. Aí solta 4. 1, 2, 3, 4. Então no primeiro momento você só puxa e solta. Em 4 tempos. 10 vezes assim. Depois a gente vai fazer mais 10 vezes. Puxa em 4, segura o ar em 4, solta em 4. Aí depois a gente acrescenta. Puxa em 4, segura 4, solta em 4 e segura sem ar 4, entendeu? Então é basicamente isso. 10 vezes puxa e solta, 10 vezes puxa, segura e solta, depois 10 vezes puxa, segura, solta e segura. Basicamente isso, bem fácil, 10 vezes que é só para você começar a se concentrar ali e promover um estado de relaxamento profundo. E aí vamos imaginar aqui um exercício de alquimia, de imaginação ativa que eu vou passar para vocês. Vamos imaginar que essa caneta aqui, eu vou dar essa caneta para vocês, vocês vão imaginar, pronto, eu peguei a caneta que o Rafa me deu. E que tudo que você escrever com essa caneta vai se realizar. Já é um exercício. Então, se eu realizar, eu sou próspero e abundante. Se o seu inconsciente acreditar que essa caneta que eu estou te dando pode gerar sinapses no seu corpo de que tudo que eu escrever vai acontecer, cara, o seu servo motor, que é a autoimagem que faz tudo no automático para você, vai começar a criar caminhos para que aquilo que você escreveu aconteça. Então, o que acontece na reprogramação da autoimagem? A informação, ela precisa ser absorvida pelo seu inconsciente. Geralmente, uma pessoa que tinha autoridade lá na sua infância falava para você alguma questão e ela tinha poder. Olha, eu estou te dando. Se eu falar para uma criança, ela tem tanta imaginação ativa que se você falar para ela, tá vendo essa pedrinha aqui? Se você segurar essa... E a gente ainda faz isso. A gente transfere o nosso poder para as coisas que foram... como é que fala o nome daquilo? Quando a gente tem uma crença
sei lá, que vai passar debaixo da escada. Como é que é o nome disso? Superstição, É, superstição. Isso. Então, foi gravado muitas superstições na gente. E aí, isso está na nossa autoimagem. Claro que superstições negativas. Agora a gente pode começar a promover um mecanismo para gravar novas informações. Então, o que acontece? Se o seu inconsciente acreditar da mesma forma que você acredita nas coisas negativas, e o seu servomotor está fazendo tudo no automático para gerar os resultados que você está tendo, quando você começar a acreditar em novas programações, e por isso que vira um hábito, né? Você vai começar a promover os mecanismos de frequência, de tom de voz, de tudo. Porque, por exemplo, se na sua autoimagem está gravado que aquela informação da rejeição, aí você não sabe que está gerando comportamentos que geram rejeição e afirma aquilo. Mas porque você não sabe que, às vezes, o tom de voz que você está usando, a expressão do seu rosto, a sua expressão corporal, tudo isso gera um sinal de rejeição. Não é necessariamente como eu, que estava explícito, né? Eu já bloqueava a pessoa. Pronto, eu preferia rejeitar antes de ser rejeitado. Só que isso era explícito. Muitos de nós não têm comportamentos explícitos. Às vezes é um sinal que a gente manda para o tom de voz. Então, se a gente estudar sobre os elementos da natureza, existem modulações: terra, água, fogo e ar. Se a gente modular o nosso tom de voz, a gente vai ter que estudar sobre os elementos. Um tom de voz mais sério, ele está ali na terra, ele está ali, né? Então a gente começa a estudar isso e a gente começa a usar isso a nosso favor. O toque, ele também tem modulações. Então na sexualidade, a gente está desconectado disso. Os homens estão desconectados completamente, eles estão agressivos, eles vão muito direto ao ponto. Mas existe uma questão que influencia. Eu dei um salto aqui para a sexualidade só para contextualizar esse exemplo que eu estou dando. O que acontece muitas vezes, e me corrija se eu estiver errado, meninas. Você ficou com um cara lá e ele tá te beijando, a primeira coisa que ele faz é querer pôr a mão na sua bunda, a segunda ele já quer colocar a mão na sua vagina. Aí te gera uma sensação de rejeição. Nós homens, e aí é uma dica, nós achamos que a gente não tem ideia do que é isso, desse mecanismo. Eu estou falando isso porque eu vivencio experiências diárias que me levaram a essa compreensão, mas a maioria dos homens não tem esse entendimento. E não é por mal, não. Não é nem questão de caráter, é porque ele não sabe exatamente como dar prazer para uma mulher. Aí, olha só que legal. Quando a gente começa a se relacionar, é uma troca de energia, certo? Vamos imaginar um ping-pong. Eu toquei você, aí você me deu, eu dei energia. Meu toque é a energia que eu compartilhei com vocês. Aí você, para me devolver essa energia, você acredita que você tem que me tocar também. Basicamente é isso. Aí a gente fica nessa troca de energia que a princípio é superficial. A troca de energia vai começar a acontecer quando eu te dei energia através do toque e você sentiu o meu toque e esse toque reverberou numa sensação que gerou uma reação. A reação pode nem ser um toque de volta, pode ser uma respiração profunda. Sei lá, toquei seu rosto. O impulso que você teve de reagir foi o seu corpo reagiu. Aí você me devolveu energia. Então não necessariamente está no toque. Só que onde está o agravante? A menina foi programada para não demonstrar que está gostando do que está sentindo. Ou seja, se eu demonstrar que estou gostando do que eu estou sentindo, ele vai achar que eu sou uma safada. Aí você bloqueia o sinal. E o cara que não entende muito do que está acontecendo, ele acha que você não está sentindo nada. Ou seja, ele vai direto ao ponto. Por quê? Porque lá, mesmo que seja de desconforto, você vai reagir. Aí, na cabeça dele, agora ela sentiu. Então, se a gente entender a dinâmica, a gente já começa a perceber que essa troca é ação e reação. O ping-pong começa a acontecer, só que aí a gente tem que se permitir expressar. E muitas mulheres não têm bloqueios sexuais, mas tem bloqueio onde? Na expressão.
certo? Então, o que está gerando essa desconexão nesse primeiro momento? A desconexão da vagina com a laringe, com o chakra da laringe, com a expressão. Então, o Tantra, ele promove essa reconexão da sua expressão. E no homem, o Tantra promove a reconexão do pênis com o coração. Olha só como é profundo a terapia tântrica. Então, quando a gente começa a se reconectar com a fonte divina que está em nós, e com esse entendimento que no fundo é um ponto cego, quando você imaginaria? Não, mas eu toquei, ele me tocou, eu toquei ele, a gente estava numa troca gostosa, mas ele vai direto ao ponto, porque ele não entende os sinais que você oculta por conta do seu bloqueio de expressão. Né? Não sei, tá fazendo sentido para vocês? Então, quando a gente começa e aí, olha, uma coisa que vai virar chave. Isso também funciona para os meninos. Quer ver uma coisa que bloqueia a nossa expressão? Que aí é outro oposto do paradigma. Se a menina gosta de sexo, se ela gosta de sentir prazer, então, na sociedade, ela é safada. O menino, ele está no outro extremo. Se eu gostar de sentir prazer anal, por exemplo, eu sou viado. Na sociedade é isso que bate no paradigma. Ou eu perco credibilidade. Por quê? Porque a sociedade não está preparada para deixar a gente se expressar no mundo da forma que a gente quer. Então, meu corpo todo é sensível. Se tem uma coisa... Eu tô falando abertamente disso, gente, porque a gente vai ter que falar em algum momento. E falar de sexualidade gera um certo desconforto às vezes. Então, se a gente tem uma coisa em comum, 100% em comum, é a nossa pele, a gente sente igual. E outra coisa que a gente tem em comum muito forte são as terminações nervosas na região anal, por exemplo. Nós temos em média 2.000 terminações nervosas. Só que o tabu no homem é o contrário. Se alguém tocar aí, você é homossexual, você é gay. Só que, olha só como isso trava. A primeira vez que eu recebi a massagem de um homem, aonde bateu no meu paradigma, meu Deus, eu comecei a ter ereção. Ele vai achar que eu sou gay. É quase o mesmo lugar, percebe? Só que a gente é tão poderoso que eu promovi a desconexão com o meu corpo para não promover a ereção, porque eu fiquei, eu não posso, porque senão ele vai achar que eu sou gay, e eu não tive ereção. Agora, quantas vezes você faz isso inconsciente e você não tem lubrificação, você não tem libido, você não tem um monte de coisa? Por quê? Porque tá lá, esse looping, eu não posso demonstrar. Então, na hora que você assumir primeiro para você que você adora transar, e é importante que isso aconteça, eu adoro sentir prazer. Quando você assumir para si, para o seu sistema, e a gente vai falar muito disso lá na hora da sexualidade, eu estou antecipando, mas enfim. Quando você assumir para você, cara, ser mulher é uma delícia. Meu Deus do céu! E o homem, caramba, ser homem é uma delícia, em todas as suas nuances, em todas as suas potências. Aí a gente começou a curar nossa expressão no mundo. Bom, agora eu vou passar, voltando aqui de novo, né? Eu vou ler um texto aqui para finalizar essa parte, para a gente entrar na ferramenta. A visualização, então, tudo isso que eu falei, a gente já vai imaginar que eu estou dando a caneta para vocês e a partir de hoje, tudo que vocês escreverem vai acontecer na vida de vocês. Aí a gente tem que trabalhar bastante a entropia psíquica para você não escrever nada negativo. Isso eu estou falando da matéria, mas a gente vai ter que chegar num ponto de não pensar mais nada negativo. Porque se você tivesse o poder de criar instantaneamente, você criaria mais do que você quer que aconteça ou mais do que você não quer que aconteça. Então, esse exercício já é para começar a filtrar. Você só vai escrever aquilo que você quer que aconteça com essa caneta imaginária que eu estou te dando agora nesse momento. A visualização é um recurso poderoso em nosso processo. Praticar a imaginação ativa, que é uma recordação do futuro, né, de um fato, você está relembrando, ou seja, um fato bom ou ruim. Então você pode lembrar-se do futuro e imaginar
Desculpa, eu vou recomeçar aqui, ó. Um fato bom ou ruim. Então você pode lembrar-se como é recordar do futuro. Imaginar que a pessoa que eu quero ser e começar a se recordar. Nossa, gente, eu não estou entendendo minha letra. E começar a se recordar quem é essa pessoa que eu quero ser. Ou seja, como se fosse uma lembrança. Você quer viver uma determinada experiência na sua vida, que essa pessoa que eu preciso me tornar para viver esta experiência. Eu tenho que imaginar a experiência, mas que tipo de pessoa que eu preciso ser para viver essa experiência? Eu preciso me tornar a pessoa que merece viver essas novas experiências, né? Que dá conta de viver essas novas experiências. Então, para isso, a gente precisa ter clareza, e eu não precisa fazer agora, eu vou só fazer aqui para vocês uma ilustração de como que é a ferramenta, né? Então, basicamente, você vai escrever lá no papel. Isso tudo vai ficar gravado, mas a Paulinha vai mandar lá no WhatsApp. Saúde, aparência, relacionamento, sexualidade, dinheiro e Deus. 6 pilares. É claro que tem muito mais coisa aí para ser abordado, porém a gente vai começar com esses pilares que eu acho extremamente importante, que é o que eu venho trabalhando, até porque a gente não pode trabalhar tudo de uma vez, porque se a gente vive na entropia psíquica, a gente não tem energia suficiente para sustentar foco e promover transformações em tudo. Isso vai fazer com que a gente desista, né? Então por que eu estou falando para a gente dar todo o nosso foco e a nossa atenção para a saúde primeiro? Porque aí a gente vai começar a adquirir energia para sustentar um foco, né? Então você vai escrever aí. Aí o que a gente vai fazer? Basicamente, eu não sei se vai dar para ver aí, eu vou desenhar um círculo, tudo manual com a caneta aí que a gente vai fazer. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar um círculo, vou fazer aqui, peraí, um círculo grande, né? Não sei se dá para ver aí. Dá para ver aí? Um círculo. Aí eu vou separar, essa aqui é a roda que é utilizada na roda da vida lá do coach. Eu vou separar em 6 partes, como se fosse uma pizza, né? 6 partes. Então eu vou fazer um traço aqui, eu já vou mostrar para vocês. Eu vou fazer um traço aqui. E eu vou contar lá para ver se tem 6 fatias da pizza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Basicamente isso. Não precisa ter... Claro, você vai fazer bonitinho, caprichadinho aí, porque isso já vai desenvolvendo aí o seu capricho. Eu estou fazendo aqui rapidinho. E aí a gente vai separar essas camadas. Quem aí já fez essa ferramenta aqui? Essa ferramenta de coaching em algum momento da vida? Ninguém? Ó, basicamente vocês vão fazer assim, ó. Vão deixar lá umas perninhas saindo, ó. Tá vendo? Eu já fiz. Você já fez? Ela é muito boa para trazer clareza pra gente, né? Porque se a gente não tem clareza do que a gente precisa buscar, fica mais fácil de sustentar, mais difícil ainda da gente sustentar o foco. E o que é o nosso foco? A nossa energia. O que as pessoas querem da gente? A nossa energia. O que as empresas querem da gente? A nossa energia. O que tudo o Instagram quer da gente? A nossa energia. Tudo está na nossa energia. E onde está a nossa energia? Na nossa atenção. Onde está a nossa atenção está a nossa energia. Onde está o nosso foco. Porém, a gente tem ali, lembrando daquele exercício lá de quando eu acordo, vamos supor que eu estou 50% bom e 50% ruim naquele dia, ou naquela semana, ou naquele mês. Ou seja, eu estou com 50% da minha energia no foco do negativo, das coisas ruins, que eu não quero que aconteça, e eu estou com 50% da minha atenção nas coisas que eu quero que aconteça. Ou seja, a chance de eu manifestar aquilo que eu quero que aconteça é de 50% para baixo. Por quê? Porque eu não tenho foco para sustentar aquilo. Eu não tenho energia para sustentar aquilo. Né? Quando eu começo já a trabalhar isso, eu vou aumentando para 70%, 80%, através só da consciência eu já começo a canalizar minha energia mais consciente para aquilo que eu quero que aconteça. Quando eu começo a trabalhar na minha saúde, aí a alimentação que eu estou
me alimentando ali, já começa a promover o equilíbrio dos meus hormônios, o equilíbrio da minha... eu não sei se vocês sabem, mas as nossas células, elas se renovam, tem um período específico, não sei se 6 meses ou 7 meses, enfim, elas têm um fluxo que aquela célula ela morre e tem uma nova, né? Olha só que eu participei de um congresso do Deepak Chopra que teve no Brasil, e olha só que interessante essa informação. Se a nossa célula se regenera em 6 meses, eu não sei com precisão, depois eu posso até pesquisar para passar para vocês, mas vamos falar que 6 meses. Se a célula se regenera e é uma nova célula daqui 6 meses, é novinha em folha, por que é que a gente vai cada vez mais ficando velho, a aparência de velho? Por que a célula é nova e ela está com a aparência de velha? Olha só, eu não sei se vocês sabem, mas os nossos telômeros, que são as pontinhas do nosso DNA, não sei, vocês sabem a fita do DNA, né? Os telômeros, quando a gente começa a sair da entropia psíquica, eles começam a se regenerar. Quando a gente começa a promover uma alimentação equilibrada, batendo a nossa meta de macronutrientes, a gente começa a rejuvenescer. Eu vendo as fotos do passado, eu parece que eu tinha, sei lá, eu era outra pessoa. E hoje eu tô me sentindo mais jovem, mais ativo, mais entusiasmado. E a minha aparência está acompanhando isso. Ou seja, a informação que colocaram na nossa autoimagem, e hoje tem mudado, né? E por que mudou? Porque mudou o paradigma. Mas antigamente, uma mulher de 60 anos, ela tinha uma aparência. Hoje, uma mulher de 60 anos, ela tem outra aparência. O que mudou? Mudou a informação que está na autoimagem. Daqui a pouco, uma mulher de 80 vai ter outra aparência. E assim sucessivamente. Então, é claro que a gente envelhece. Mas, durante esse período, por que antigamente, com 60 anos, você já era um idoso que andava com a bengalinha? Porque a informação da nossa autoimagem cria a informação que desgasta os nossos telômeros. Isso foi uma explicação lá no congresso do Deepak Chopra. Ou seja, quando você sai do fluxo contínuo do tempo, que é mental, foi implantado na gente a partir do sistema cronológico, né? Se a gente for analisar isso também, o tempo basicamente é uma interpretação mental, porque ele não existe. Caramba, Rafa, existe sim, eu tenho lá a hora, 24 horas, o dia, a noite. Isso aqui na terceira dimensão, aqui no planeta Terra. Você pegar um foguete e sair da atmosfera, não tem mais dia e noite. Só que o tempo já está gravado na sua autoimagem, nas suas células. Então, mesmo que você esteja fora, você também está no círculo do tempo. Agora, vamos supor que você subiu grávida, o seu filho nasça fora da atmosfera e ele não tenha mais essa referência aqui. O que acontece? A percepção do tempo, a percepção da realidade vai ser diferente da sua. Bom, isso é assunto para se aprofundar mais depois, mas basicamente a gente vai fazer isso aqui, aí você vai escrever em cada fatia aqueles 6 pilares que eu falei: saúde, aparência, relacionamento, eu já vou mostrar para vocês, relacionamento, sexualidade, dinheiro e Deus. Ó, mais ou menos isso aqui, ó. E aí vocês vão fazer com capricho, mais bonitinho, né? Vocês vão ter um tempo. Por que eu acredito que isso aqui são a base dos pilares? Porque a nossa relação com esses pilares vai definir, eu acredito que 80% dos nossos resultados de alegria e contentamento. Eu fiz um exercício sistêmico na formação que eu fiz esses dias e eu descobri um ponto cego que eu tinha com relação à minha relação com o dinheiro, que foi muito libertador.
que já me promoveu um movimento de procurar ajuda para começar a movimentar essa cura nessa direção desse pilar. Ou seja, vou compartilhar com vocês que pode ser também aí o ponto cego de algum de vocês. O exercício que a gente fez lá era muito simples. Tinha 80 pessoas, a gente estava sentado em círculos no chão. A instrução da facilitadora, da Bianca lá, né, a Ogata, ela era trazer cédulas. Não importa a quantidade, o que você sentisse no seu coração para participar do exercício. Então tinha que ser as cédulas para representar aí a sua conexão com o dinheiro. Cada um levou uma quantidade que tinha, né? Eu levei R$500 em cédulas, notas de 50, notas de 20 e notas de 10. Aí qual que era o exercício? Você tinha que colocar o dinheiro separadinho na sua frente. Notas de 100, de 50, de 10. E aí olha só o que acontecia. Um primeiro movimento era trabalhar o tomar. E o tomar representa você ir para o mundo para ganhar o seu dinheiro. Então a gente tinha que levantar do nosso lugar espontaneamente, né? Não tinha um tempo específico. A gente levantava e vamos supor que eu me direcionasse na direção, você estava sentadinho lá na minha frente, a Daisy, por exemplo. E aí eu olhava para você, eu parava na sua frente e eu ali compartilhava com você o que viesse no meu coração, que tivesse relação com o meu trabalho, né? E eu falava assim para você, olha, eu posso te ajudar a desbloquear a alegria de estar viva, porque você merece muito mais do que você imagina. Isso é talvez uma forma de eu me vender aqui para você. E aí você ia sentir no seu coração de me compartilhar o seu recurso que estava lá na sua frente. Então, você ia sentir baseado nessa minha abordagem e você pegava lá uma nota de 100. Vamos ilustrar, você me deu uma nota de 100. Eu tomei esse dinheiro. Gratidão. Aí eu voltava para o meu lugar, agora é a sua vez. E aí você vinha e fazia o mesmo, comigo ou com outras pessoas. E não fazia só com a Deise, eu fazia com todo mundo da roda. Ou seja, eu adquiri um recurso, eu voltei e coloquei lá na minha frente. Então eu comecei com 500, chegou uma hora lá que eu estava com 3.700, só para ilustrar. Aí era a sua vez, você levantava e fazia o mesmo. Isso já te mostra se você tem alguma resistência para se vender, para tomar o seu dinheiro, para se posicionar no mundo. Ou seja, tem muito mais a ver com o que você sente do que com a cédula. Será que eu consigo me posicionar? Será que eu tenho coragem de ir lá tomar o meu dinheiro? Olha o exercício que poderoso. Beleza, essa era a primeira parte. Eu levanto e tomo, depois eu sento. O que eu sinto quando eu tomo? E o que eu sinto quando eu sou tomado? Quando você vem se vender? Eu sinto resistência em te pagar? Eu não sinto? Um exemplo. Olha que interessante. Essa é a primeira etapa. Depois começou um exercício de tomar sem me vender. Ou seja, eu simplesmente chegava, olhava a sua quantidade de dinheiro e eu mesmo pegava o que eu queria. Ai, caramba, aí começou a dar angústia. Claro, era só uma representação, mas o que você sente quando alguém vai lá e toma o que é seu sem te abordar, sem te pedir essa autorização? Aí o que caiu minha ficha? O que me impede de crescer, ou o que me impedia de crescer? Eu estava lá com esse primeiro montante, né, de 3.700, separadinho, notas de 100, notas de 50, ou seja, deu muita nota ali. Quando isso aconteceu, olha o que eu senti. Que porque eu estava com muito dinheiro ali, todo mundo vinha tomar de mim, sendo que poderia tomar de todo mundo. Aí isso me impedia de crescer, ou seja, eu prefiro ficar pequeno com medo dos tomadores. Mas a ficha que me caiu é, cara, se eu sou infinito, conectado com a fonte, eu não preciso ter medo dos tomadores, porque da mesma forma que toma, devolve, toma, devolve. Mas o que estava me impedindo de crescer era o medo dos tomadores. Aí eu falei, uau, isso virou uma chave, porque me trouxe muita angústia. Eu não senti angústia de tomar, eu não senti angústia quando você veio se vender, eu pagava com gratidão, toma aí. Mas quando foi os tomadores, isso pode acontecer, me dava angústia, só que promove medo. Outro ponto cego que ficou claro em mim, o meu avô tinha um sistema de crença de escassez e ele me transferiu muitas das informações que estavam gravadas na minha autoimagem.
Olha que ponto cego que eu vou compartilhar com vocês, porque pode ser também da ancestralidade da maioria. O meu avô comemorava por não pagar imposto. Eu sou isento. Ele falava com a boca cheia, sabe? Eu sou isento, eu não pago imposto. Eu tenho um carro com 20 anos de uso, não pago nem IPVA. Como se fosse o máximo isso. Ou seja, mais uma informação lá no meu paradigma, que às vezes você não se permite crescer. Tinha gente lá que não crescia para não aumentar a pensão que ele pagava. Cara, olha o tanto de ponto cego que não tem relação com a sua força de vontade lá para ganhar dinheiro. Você até tem. Mas se o cara tem um ponto cego de não posso aumentar, porque se eu pago 30% da pensão, se eu ganhar 100 mil, puta merda. Aí fica preso nos R$ 1.200 de salário, um exemplo, né? Então tem muito ponto cego que a gente precisa trabalhar. E por isso eu coloquei essa estrutura aqui. Aí vamos lá. Para não estender muito, que eu acho que a gente vai até passar do horário hoje, hein? Temos 6 minutos, ai meu Deus. Vamos terminar aqui. Aí eu vou passar um questionário, depois de feito essa roda. E aí como é que a gente vai fazer? Vamos imaginar aqui, ó, que na parte onde está escrito é o mais, é nota 10, e na parte do centro da roda é nota menos, né? Então vamos fazer aqui, ó, nota mais e nota menos. Você vai responder o questionário hoje, essa semana, só da saúde. Por quê? Para a gente focar 100%. Senão, a gente vai ficar... a gente vai perder energia, a gente vai perder o foco. Então, eu vou passar um questionário. Esse questionário é para você responder só para trazer consciência do seu momento atual de saúde, né? Então, por exemplo, você vai responder lá e a última pergunta é: qual a nota que você dá para a sua saúde? Aí você vai aqui, vamos imaginar que é uma escala de 1 a 10. Depois você pode até escalar aqui, ó. Sendo que o negativo é 1 e o positivo é 10. Aí você vai colocar, minha nota é 7 hoje. Baseado nas suas respostas lá, em toda a consciência que te trouxe as perguntas. E aí a gente pode até pintar aqui, ó. A nota 7 eu vou pintar com um lápis de cor vermelho. Para o meu visual entender, né? Aqui eu estou fazendo bem de qualquer jeito, porque eu estou fazendo ao contrário aqui, né? E a gente vai meio que pintar aqui, ó. Então a minha nota é 7. Esse é o primeiro exercício. Descobrir a sua saúde hoje. Como está um panorama atual da sua saúde hoje. Aí, a gente tem clareza desse panorama. Pronto, seu inconsciente já entendeu. Nossa, eu tô nota 7. Tô mandando um sinal de nota 7. Agora a gente vai fazer um outro desse com 10/10. Então você vai pintar toda nota 10. A mesma coisa, só que tudo azul lá. Eu tô 10 na saúde, eu sou 10 no dinheiro, eu sou 10 na sexualidade, bababá. E aí a gente vai começar a caminhar na direção do que o seu avatar 10/10 faz para ter o resultado que ele tem. Eu não sei. Então, na saúde, o que precisa fazer? Não sei, eu vou precisar de ajuda. Ou de um nutricionista, ou de um personal, ou de alguém que entenda, ou enfim. Eu vou precisar de ajuda porque eu preciso acessar o que esse avatar 10/10 faz para ter aquele resultado. Entendeu? Basicamente é isso. Então, ou seja, eu não estou criando um personagem fake. Não, eu estou fazendo o que precisa ser feito até virar um hábito para virar de 7, nota 7 para nota 10. E se a gente focar na saúde primeiro, vocês vão perceber que você vai ter impacto já nos outros. Por exemplo, se os seus hormônios estão ok, sua libido já está lá em cima. Ou seja, sua sexualidade já melhora. Faz sentido? Eu vou ter mais disposição para ir tomar o meu dinheiro. Ou seja, as minhas finanças já começam a melhorar. Eu vou começar a ficar mais criativo. Ou seja, as minhas finanças já vão começar a melhorar. Então, a saúde é a primária, né? Então, para hoje, para a gente encerrar aí com 1 hora certinho, a gente vai fazer esse exercício. E aí, no final agora, a Paulinha vai mandar pelo WhatsApp as questões para vocês já irem pensando nesse pilar da saúde. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou deixar aberto o meu WhatsApp, ela vai mandar o contato para vocês, do meu WhatsApp pessoal, para vocês mandarem a dúvida que vocês têm. Isso, se você tiver alguma dúvida, tá bom?
Perfeito? Eu não sei se ficou muito claro para vocês, mas basicamente é isso que a gente vai trabalhar nos próximos capítulos. Tá bom? E aí eu posso dar indicação também dos profissionais, por exemplo. Nesse caso, quem me assessora é o Ezequiel Cortez, mas vocês podem encontrar outros caminhos. Eu não estou fazendo propaganda de ninguém, apesar de que hoje eu sou patrocinado pela Real Team, né? Mas basicamente é isso. Eu não vou estender muito, porque eu não sei se vai parar de gravar aqui. Tá bom? A Paulinha vai passar os questionários, vai passar o meu contato, e se vocês tiverem alguma dúvida no decorrer do processo, vocês me mandam. Mandam, tá bom? Uma boa noite para vocês, uma ótima semana. Boa noite, Rafa. Boa Obrigada. noite. Eu só não vou estender muito, porque eu não sei se vai gravar certinho aqui depois que passar de 1 hora, tá bom? Filho, eu vou te mandar, eu fiquei te mandar a pergunta da Paulinha, aí depois Isso, você responde. isso. Aí, se você responder na aula, eu assisto a gravação, porque semana que vem eu não vou poder participar. Tá bom, fechou. Combinado. Boa noite, gente. Boa noite. Recording stopped.